Você já ouviu falar sobre adventistas no Titanic? Nunca ouviu falar? Bom, então vamos começar por aqui. No dia 10 de abril de 1912, os proprietários do Titanic se gabavam que nem o próprio Deus não poderia afundar este navio. Na embarcação estava John, um pastor escocês que faleceu no naufrágio do Titanic no Oceano Atlântico Norte. John nasceu na Escócia em 1872. Ele abraçou pessoalmente a fé cristã de seus pais aos 14 anos e começou a pregar aos 18 anos. Ele se sustentou no início da idade adulta trabalhando e logo chamou a atenção de um pastor em Londres. Esse pastor ouviu falar de sua pregação e o colocou no ministério em Govan, na Escócia. Em 1897, ele se tornou o primeiro pastor em Glasgow, na Escócia. Sobre seus cuidados, a igreja cresceu rapidamente, de 25 membros para mais de 500 membros. Pastor John, na época do desastre do Titanic, tinha 39 anos. Era viúvo, com uma filha de 6 anos. Ele estava viajando com sua filha e sobrinha para Chicago para pregar por várias igrejas naquele local. Sua filha e sobrinha foram colocadas em um bote salva-vidas e sobreviveram. Mas o pastor ficou para trás e pulou na água quando o navio começou a afundar. Testemunhas, alguns que sobreviveram, disseram que o pastor pregou o evangelho até o fim. Ele pregou sobre Atos 16:31. Primeiro a bordo do navio que estava afundando e depois para aqueles que estavam na água gelada antes de morrerem. Ele pregava o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Bom, primeiro ele pregou para pessoas que estavam a bordo no navio, que estavam afundando. Ele pregava: olha, crê no Senhor, que será salvo tu e a tua casa. Depois ele continuou pregando para outras pessoas que já estavam nas águas geladas antes de falecer. Ele pregava: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. A história de John a bordo do Titanic é contada no livro O Último Herói do Titanic. Conclusão: adventistas no Titanic. Bom, no começo da história você deve ter achado que esse pastor era um pastor adventista, porém, não. Não há nenhum relato de que um adventista do sétimo dia, que eu saiba, que estava no Titanic quando aquele navio luxuoso afundou nas águas geladas do Atlântico Norte. Então, quem é esse pastor que pregou no Titanic no momento do naufrágio? Bom, esse foi o pastor John, que citei, que pregou no Titanic, mesmo em naufrágio. Ele era um pastor batista, porém, um pastor de muita fé. Mas, espera aí, qual a relevância do Titanic? Bom, pessoal, muitos de nós estamos atualmente a bordo de um Titanic espiritual afundando, deixando os mandamentos de lado para se adaptar com os padrões desse mundo, esquecendo-se do verdadeiro significado de servir a Deus e obedecer seus mandamentos. As águas frias inundando o Titanic é alusão às águas frias do esfriamento espiritual do mundo invadindo as igrejas, com vaidades, ganância político e o sincretismo religioso. Os proprietários do Titanic, que se gabavam de que nem Deus poderia afundar um navio, simboliza o nosso ego interior,
quando nos achamos melhores que os outros, melhores que outras igrejas. A nossa igreja é melhor, a nossa pregação é melhor, nós somos os melhores. Bom, o Titanic tem muitas coisas a nos ensinar. O pastor pregando no Titanic é o remanescente que, em meio ao naufrágio, não retrocedeu no último momento. E ele pregava: crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo, tu e a tua casa. É preciso revermos os nossos conceitos. No livro O Grande Conflito, de Ellen White, ela escreveu o seguinte: os que exercem pouca fé agora correm o maior perigo de cair no poder de ilusões satânicas e do decreto de compelir a consciência, e mesmo que suportem a prova, mergulham em angústia e aflição mais profundas no tempo da angústia, porque nunca criaram o hábito de confiar em Deus. As lições de fé negligenciaram, serão forçados a aprender sobre o terrível pressão de desânimo. Isso está no livro O Grande Conflito. Em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, a Bíblia diz que Jesus ele acalmou uma tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantando-se um forte vendaval e as ondas e lançaram sobre o barco de forma que estava se enchendo de água, Jesus estava na polpa do barco dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas que perecemos? Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou a seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra fé no hebraico é emuná, que significa fidelidade. Não apenas crer: eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Não, isso não é fé. A Bíblia diz que até os demônios, eles acreditam em Deus, mas eles não obedecem. Fé significa ser fiel, fiel aos mandamentos de Deus. Eis o soberbo, a sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé, ou seja, pela sua fidelidade. Em Hebreus 10:38 diz também assim: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O que você achou dessa analogia que eu fiz do Titanic com o nosso momento atual que estamos vivendo? Muitas igrejas, quando eu me refiro muitas igrejas, não estou me referindo apenas a adventista. Estou generalizando, me referindo a várias igrejas. Estão sobre um Titanic, acreditando que o navio nunca vai afundar. Jesus não vai voltar agora. Decretos não serão lançados agora. Vamos viver essa vida, esse negócio de guardar o sábado, esse negócio de guardar o mandamento, isso aí é papo furado de judeu, de adventista. Jesus, ele anulou a lei. Isso, continue acreditando no seu ego.
Continue acreditando no seu eu e você não está nem percebendo mais as águas do mundo, da libertinagem, do paganismo, está invadindo o seu barco. O Titanic, ele simboliza um navio interior dentro de nós. Somos um navio interior. Lembra dos versículos que eu citei quando os discípulos acordaram Jesus, quando Jesus estava dormindo em plena tempestade? Ora, pare para pensar. Jesus dormindo em um barco, em plena tempestade, águas do mar estavam invadindo o barco e Jesus não estava nem aí. Os discípulos preocupados acordaram o mestre. Sabe o que significa Jesus dentro do barco? Simboliza a divindade dentro de nós. O Criador dentro de nós. É quando nós despertamos o Criador dentro de nós. Não que o Criador esteja dormindo. Deus nunca dorme. O guarda de Israel nunca dorme. Mas o que ele quer? Ele quer que nós chamamos a atenção dele. Buscamos a presença dele. E quando nós buscamos a presença dele, você pode ter certeza que o seu barco não vai naufragar. A sua igreja não vai naufragar. O Titanic é uma história real que tem uma repercussão mundial até os dias de hoje, que rendeu até filmes. Inclusive, essa semana que passou agora, aconteceu um desastre com o Titã, aquele pequeno submarino submersível que implodiu nas águas do oceano. Que nós possamos aprender com a lição do Titanic. Nunca podemos ficar presos, cativos em nosso ego, acreditando que nada vai acontecer. Só pelo motivo de você estar na igreja, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Fica ligado. O diabo, ele é astúcio. O diabo, ele está sempre nos rodeando, procurando apenas uma brecha para nos dar uma rasteira, para furar o nosso barco, para que as águas do mundo venham invadir o nosso barco. Mas se Jesus estiver no seu barco, e se você clamar a Ele nesse momento, Ele vai te ajudar. A você, querido, que está me ouvindo agora, talvez você está afastado, você não está percebendo, mas as águas estão invadindo o seu barco. Você não está percebendo que a sua família está perecendo? Você não está percebendo que a sua vida espiritual está perecendo, está indo para um naufrágio? Será que você não está percebendo que as águas já estão tomando conta, assim como aconteceu com o Titanic? As pessoas não prestaram atenção que as águas estavam tomando conta do Titanic, só prestaram atenção quando, de repente, o Titanic ele começou a tremer devido ao peso da água. E é assim que acontece. Não espere as águas do mundo invadir o seu barco. Busque a Deus em espírito e em verdade. Deus, ele quer fazer um plano na sua vida, ele quer curar a sua alma, as suas feridas, mas isso vai depender de você. Agora saia do seu orgulho, do seu ego interior, achando que não vai acontecer nada. Talvez você tenha um trabalho bom, talvez você tenha uma empresa boa, a sua vida é bem sucedida, mas e a tua vida espiritual, como é que está? As águas estão invadindo o seu barco, o seu navio, e você não está percebendo. Jesus está no seu barco, é só você despertar ele. Quem gostou desse vídeo, deixa o teu like. E olha, aqui na tela do vídeo está um QR Code. Quem quiser contribuir com o nosso canal, estamos ajudando várias pessoas. Mas várias pessoas.
Ajuda-nos, contribui com qualquer valor. Coloque o seu celular aí na tela, de repente do seu notebook, do seu computador, ou até mesmo do seu celular, ou da sua televisão, e contribui com qualquer valor, pois estamos ajudando muitas pessoas que precisam. Lembre-se, o Titanic, ele simboliza o nosso eu interior, mas se nós chamarmos a atenção de Deus, o nosso barco não vai afundar. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Comente, deixa seu comentário, deixa o seu like e também diga-me de onde que você está assistindo esse vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Você já ouviu falar sobre adventistas?